Olá, muito prazer. Eu sou o Cristiano, eu sou o fundador da startup chamada Genius Plan. A Genius Plan é uma startup que nasceu com o propósito de ajudar professores na elaboração de documentos voltados à educação especial. O PEI, o PAEE, o PDI, essas nomenclaturas todas que em algum momento a gente vai tratar adequadamente, mas o objetivo da Genius Plan é ajudar os profissionais da educação a elaborar esses documentos, já que hoje os profissionais estão demandando um tempo cada vez maior na construção desses documentos. Eu tenho 8 anos de experiência trabalhando com educação especial, tecnologia. Já fundei outras startups dentro dessa mesma temática da educação especial, no caso especificamente para os surdos, e agora nós estamos com essa iniciativa. E como o objetivo é nós trabalharmos, produzirmos conteúdo, gerarmos conhecimento e propagarmos isso, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos criando um podcast para poder tratar desse assunto a partir da ótica do professor e da ótica médica clínica. Para que nós possamos ajudar esses profissionais que estão no dia a dia a se sentirem mais seguros e tendo o respaldo e o resguardo necessário. É muito importante que o profissional da educação tenha a autonomia, o conhecimento e a segurança naquilo que está sendo produzido. Hoje ele gasta um tempo excessivo na realização de atividades administrativas, então a gente vem com o objetivo de auxiliá-lo. Para isso, nós estamos começando essa série de vamos falar aqui sobre altas habilidades, sobre autismo, sobre DI. Nós vamos falar sobre 6 neurodivergências, neurotipicidades, para que você, professor, se sinta incluído, se sinta parte dessa conversa, desse diálogo aqui, e possa entender que você não está sozinho. Nosso objetivo aqui é podermos ajudá-lo nessa jornada. Existem avanços, existem melhorias, mas a sociedade como um todo precisa avançar, precisa evoluir. Para esse primeiro episódio, eu estou recebendo aqui a doutora Maria Amin, eu estou recebendo aqui o professor João Navega. E primeiro eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco da história de formação, história profissional de vocês, para depois a gente poder começar esse bate-papo. Doutora, um prazer. Ok. Prazer estar aqui, Cristiano. Eh, a minha formação é pediatria, eu fiz pediatria, depois eu fiz neurologia e depois fiz uma especialização, em saúde mental. Então, assim, eu já sou formada há muito tempo, então no meu atendimento como neurologista e com a especialização em saúde mental, eu atendo um público, esse público que é alvo da educação especial. Então, ao longo da vida, isso foi natural para mim me envolver com o quê? Não só com o atendimento médico desses pacientes, mas também da história educacional. Eu sou de uma época que ainda existiam as escolas especiais, passamos por ela, agora passamos por essa transição da escola agora à educação especial dentro da educação regular. Então assim, minha trajetória é grande e assim, como que os pais veem isso? Uma educação e a outra, e o sofrimento desses pais. Então eu entrei, como se diz, nessa história por causa disso, Entendi. por causa do atendimento aos pais, ao acolhimento das angústias desses pais e das escolas, porque há um tempo não se falava, né, escola e clínica não conversava. Isso foi uma construção que tem vindo ao longo dos anos e que agora está no maior momento. Ótimo, a gente vai falar bastante sobre isso. João, vamos lá. Bom, eu vou tentar ser sucinto, a história é grande. Bom, a minha formação inicial é pedagogia, depois eu fiz matemática e uma gama aí gigantesca de pós-graduações, né. Entre elas educação especial, educação inclusiva, neuropsicopedagogia e hoje no mestrado em educação, falando também de educação especial. Eu entrei na educação especial muito cedo, sabe. Hoje eu atuo mais, eh vivamente, né, mas eu entrei muito cedo. Eu escolhi pedagogia por causa da educação especial. Um dia eu estava lendo um livro chamado Mentes Inquietas, e aí eu falei assim: "Minha irmã tem isso", ele fala sobre TDAH. Uhum. Falei assim: "A minha irmã tem TDAH". Mal sabia eu que era eu que tinha, entendeu. Mas naquele momento eu falei: "Ela tem TDAH e eu quero trabalhar com esse público de pessoas". Então eu escolhi pedagogia justamente por isso. Eu já era intérprete de libras,
entendeu? Eu tinha passado em 2 vestibulares, eu passei para pedagogia e passei para administração. E aí quando eu já estava como intérprete, eu falei: "Então eu vou fazer pedagogia, porque eu quero trabalhar com inclusão". Então, digamos, faz algum tempo já. Eu atuei, enquanto intérprete de libras durante algum tempo, tanto profissionalmente quanto dentro da igreja. E depois que eu casei, eu vim mais para as outras neurodivergências, entendeu? Então é uma já vem uma trajetória, de vida muito dentro da inclusão, até porque eu tenho uma irmã, a minha irmã mais nova tem DI, né, no nível leve. A gente tratou ela durante muito tempo na APA e depois que ela voltou para a escola regular, por isso que eu defendo muito as escolas especiais. Uhum, Então a gente fala que a gente vive e fala do que nos dói. uhum. Então, digamos que foi bem isso, que aquilo que eu vivia acabou se tornando a direção da minha profissão. Você sabe que quando eu comecei a minha formação é tecnologia, nada a ver aqui com educação, né, mas eu tenho na minha família uma pessoa surda, né, um tio meu, que eu inclusive morei com ele 10 anos, né, e que um belo dia eu percebi que ele era o único que não estava, assim, no nosso grupo de WhatsApp, sabe. E evidentemente que o telefone lá atrás ele era um aparelho de voz, né, então não fazia sentido ele ter um telefone. Mas com o WhatsApp e esses aplicativos todos de comunicação que a gente tem hoje, um belo dia a gente teve uma ideia lá de comprar um telefone e dar um telefone para ele, e a gente percebeu que a família mudou em muitos aspectos, né, enquanto ele teve o telefone ali, que as pessoas conseguiam, se comunicar com ele, né. E a comunicação é a base para a construção de tantas coisas belíssimas, né. E ali, a partir desse momento, eu comecei a pensar nisso, né, como é que eu posso um profissional de tecnologia, formado também em administração, como é que eu posso fazer para ajudá-lo, né. E aí eu tive uma ideia de construir uma outra startup, junto com outras pessoas, né. Eh, Chegou um desafio enorme, mas o fato foi o seguinte, eu aprendi muito ali, né, eu entrei nesse universo Uhum. para estudar, para conhecer um pouco a educação especial, e você percebe o seguinte, né, você busca uma formação adequada, mas em grande parte dos casos você tem uma realidade dentro de casa, dentro da família, que te levou a cuidar, né, porque a educação é um cuidado. Educação é um cuidado, né. O pai, quando ele coloca o filho na escola, não é algo, lógico. Há um cuidado ali, uma Uhum. necessidade de um desenvolvimento, né. É um objetivo de uma aprendizagem contínua. Doutora, em que momento que a senhora estava fazendo o curso de formando fazendo medicina, decidiu por pediatria, em algum momento algo aconteceu que a gente vai lá e define, né. A gente sabe que para o estudante, assim, a primeira batalha é passar no vestibular de medicina. Uhum. Passei no vestibular, aí vem a segunda batalha, que é agora qual que vai ser a especialização. E isso vai flutuando, né. Começa de um jeito e tal, e em algum momento caiu em pediatria, beleza. Em que momento, eu vou para neuro, para trabalhar com pessoas neurodivergentes, atípicas, naquela época nem se Esses usava nomes, não. essas Não, nomenclaturas. é. Como é que foi isso? Como é que a gente chegou nisso? Na verdade, a pediatria, ela é isso que você falou, a gente entra no curso e cada estágio, né, cada coisa que você vai estudando, você quer ser aquilo. Você se Mas no apaixona. final, eu me identifiquei mais, em atender crianças, eu gosto muito, eu tenho uma relação boa com criança, então assim, eu achei que o meu universo ia ser a pediatria. E eu fiquei Aí eu entrei na residência. Quando eu entrei na residência de pediatria, que eu terminei a residência, o professor-chefe da residência me chamou e me falou: "Você vai fazer neurologia". Eu eu não tinha Não cho pensado sobre isso, eu falei: "Mas por quê?". Porque todos nós aqui, que ele estava se referindo ao corpo, né, dos professores, identificamos que você tem habilidade para trabalhar com esse público da neurologia. Eu fiz no Hospital da Baleia, aqui em Belo Horizonte, que na época era uma referência para pediatria, e eles criaram uma residência de neurologia para mim, junto com o Hospital das Clínicas. Eu fiz 2 anos de neurologia e eles fecharam essa residência. Então, porque na época, eu consegui lidar muito com esse público, tanto com as crianças com problemas neurológicos, quanto com a família. E às vezes a gente não percebe que os outros estão nos observando. Então eu entrei na neurologia por causa disso. E assim que eu formei, então eu fiz a minha pediatria e a minha neurologia foi num hospital público, porque o Hospital da Baleia é uma fundação.
Então o hospital público ele te dá um volume gigantesco de atendimento. E assim que eu formei, eu consegui passar no concurso da prefeitura e foi automático. Eu formei e já entrei no atendimento da prefeitura. E eu atendia 2 horários na prefeitura, então também tive um volume gigante de, pacientes. E todos dentro da neurologia. Com o tempo, no serviço público eu só atuei como neurologista, agora no consultório eu atendi pediatria por um período, mas depois eu tive que optar, porque eu não tinha mais horário para uma coisa e para outra. Então foi por isso. E aí com o tempo você vai, né, aí depois eu fiz curso de pós-graduação em libras, eu depois aprendi no braille, você vai aprendendo aquilo que você precisa Claro. para dar o quê? Uma orientação aos pais. E esse viés da orientação aos pais me fez hoje fazer um mestrado. Eu estou fazendo mestrado na UMESP, exatamente em educação, porque o que eu quero na minha pesquisa? Entender como os pais de crianças surdo-cegas lidam com essa criança, para eu poder orientar melhor os futuros pais que eu, por acaso, vier a atender. Porque pela surdo-cegueira ser muito pouco frequente, eu tenho 2 pacientes com surdo-cegueira, mas assim, ainda é pouco para Sim. me dar essa base de orientação. Porque uma das coisas que eu sempre fiz foi isso, estar junto com a família, orientar a família e dar suporte emocional para a família, porque não é fácil. Eu gostei muito de uma frase que a senhora usou aqui, né, existem frases que a gente conhece, mas em algum momento da vida a gente escuta ela e Hum, aquilo nos toca, né, que é: "Os outros estavam me observando", né. Às vezes a gente faz algumas coisas na nossa vida e a gente acha que aquilo está passando batido, mas às vezes alguma pessoa às vezes outras pessoas enxergam um talento em nós. hum, Então é um talento. Talvez eu jamais imaginei ser neuropediatra, mas um grupo docente percebeu que havia um talento que me fez um gatilho, né. Nos próximos episódios a gente vai falar sobre gatilho numa outra uhum, temática, hum, mas acaba sendo um gatilho. E se a gente observar, naquilo que foi a fala do João, o João teve a mesma coisa, só que do outro lado. hum, Porque o João observou a irmã dele, hum, você observou a sua irmã, enxergou nela uma necessidade e falou assim: "Será que há alguém melhor do que eu para poder ajudar a minha irmã no futuro?" Isso é de uma profundidade muito grande, João. Por aí só você não é um ser humano normal não, há uma afetividade, né. E eu acho que tem uma palavra aqui que eu queria colocar, que é uma palavra que a gente é uma palavra, de certa forma, até nova, que é a palavra chamada empatia, né. O hum, que que é empatia, né? Empatia é enxergar o mundo sobre o olho do outro, sobre o olhar do outro, hum, não é? E às vezes não é tão fácil você fazer isso, né? Nesse mundo individualista que a gente vive, hum, o simples fato de você parar e enxergar uma necessidade de outra pessoa e se colocar à disposição para ajudá-la, e às vezes como um propósito de vida, é muito nobre. hum, Isso é muito nobre. E aí eu queria colocar o seguinte: dentro da educação especial, que é algo novo, apesar de que ao longo de toda a história houveram pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com outras neuroatipicidades, como é que a empatia ajuda no atendimento, no acolhimento, no desenvolvimento desse estudante? Como é que a empatia entra dentro disso? Eu não queria que a gente colocasse aqui agora todos os problemas que a gente está tendo como sociedade. uhum, É o problema da sobreposição de função, hum, o problema de muitas horas de trabalho, o problema de falta de conhecimento, que a gente hum, vai abordar aqui tanto nos próximos episódios, mas eu queria colocar aqui o seguinte: sabe aquele primeiro dia de aula? Eu preciso entrar na escola. Como é que é a empatia, qual a importância da empatia para que esse processo tenha o resultado que todos querem que tenha? Diga lá, João. Bom, Não vale me dizer que eu estou querendo uma sub resposta subjetivo. objetiva por para uma pergunta pergunta subjetiva. subjetiva. Não vai. Não me venha com essa. Ele vai me ouvir falar isso várias vezes, mas vamos lá. Bom, desenvolver empatia, gente, é algo que precisa ser desenvolvido. Uhum, Se colocar no lugar do outro não é uma tarefa fácil. E o professor, quando ele entra na sala de aula, ele tem que se colocar no lugar de mais 45, se for uma escola pública,
que eles colocam aluno dentro da escola, dentro da sala de aula enquanto cabe, entendeu. Então vamos pegar uma escola aí com a sala superlotada, 45 alunos. Não é tão simples assim fazer um exercício de empatia com os 45 alunos. E esse exercício ele fica mais complexo ainda quando eu recebo um aluno com algum diagnóstico, um aluno público da educação especial, porque eu vou ter que me colocar no lugar de uma pessoa que tem limitações. E aí eu costumo dizer que a forma mais fácil da gente, conseguir desenvolver essa empatia é tratando essa pessoa da melhor forma possível e deixando que essa pessoa nos diga do que ela precisa. Porque o que a gente geralmente faz, a gente induz, né. A pessoa vem com um diagnóstico, aí eu induzo que a pessoa tem deficiência intelectual, por exemplo. "Ah, eu vou ter que tratar ela desse jeito, porque ela é uma pessoa que tem deficiência intelectual", quando na verdade o que eu preciso fazer é ouvir essa pessoa. Uhum. O que que eu posso fazer para que esse ambiente se torne um ambiente acessível para você? Hoje em dia a gente está vendo muitos adultos, né, com quadros de deficiência. Antigamente a gente não via esses adultos, Uhum. porque eles ficavam presos dentro de casa. Eles só tinham como, contato a família. Hoje não, hoje eles vão para a escola, eles saem da escola, alguns estão galgando o mercado de trabalho. Então esse exercício de empatia se tornou cada vez mais necessário para que a Importante. gente viva numa sociedade harmoniosa. E a melhor forma, por exemplo, no adulto, que a criança a gente deveria ser do mesmo jeito, viu, Cris. Mas um adulto, por exemplo, você quer ajudar, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar. Então você vai trabalhar com uma pessoa que é autista no seu ambiente de trabalho. Você não vai chegar e falar assim: "Eu tenho que tratar o autista assim, assim, assim". Não, você vai perguntar: "Do que você precisa para que esse ambiente de trabalho seja inclusivo?". A mesma coisa vale para o aluno dentro de sala de aula. Se o aluno não dá conta dele me dizer, a família vai conseguir. Então o que que o seu filho precisa para que essa sala de aula seja acessível para ele. Porque a gente não vai entrar numa discussão sobre isso, mas inclusão é uma palavra que é muito linda, que a gente utiliza ela muito hoje na atualidade. Só que ela não existe. O que a gente tem é uma tentativa de normatização. Por que que eu digo muita gente vai me apedrejar por causa dessa fala, tá? Ainda bem que eu não moro perto deles, entendeu, que eles estão me vendo só através de um vídeo. Mas o que que eu digo? Qual que é a tentativa, por exemplo, quando eu pego uma criança autista e coloco numa terapia? Que ela funcione igual as outras crianças, isso é normatizar. Quando eu boto ela numa terapia com um terapeuta, é para ela funcionar igual as outras crianças, isso não é empatia. Eu quero que ela funcione igual a todo mundo para eu ter menos problema. Então isso é normatizar. É errado? Não sei, vai depender do juízo de valor de cada um, entendeu? Mas quando a gente fala de exercício de empatia é aceitar a pessoa como ela é. É o primeiro passo para o professor conseguir dar uma boa aula e atender o aluno dentro das suas necessidades. É ele entender que aquele aluno é único. É só para o aluno neurodivergente que isso é importante? Não, é para qualquer aluno. Aquele aluno é único, ele tem as suas formas de aprendizado e eu, enquanto professor, visto que eu estou lá, tenho formação para isso, às vezes falta formação, mas vamos pensar num mundo Sim, sim. perfeito, né, que tem a formação para isso. Eu estou lá para entender quem é esse aluno e ensinar ele da melhor forma possível. Isso é um exercício de empatia dentro do trabalho do professor. Falei demais, né? Doutora, não falou demais não, falou o que tinha para falar. Doutora, já houve algum caso nessa trajetória longa da senhora aí, são mais de 20.000, 30.000 horas de atendimento, é muita coisa, é muita coisa. Já houve algum caso, assim, que a senhora recebeu uma criança, que a senhora falou assim: "Aqui vai ser difícil", ou não há esse pensamento? Eh, e se isso aconteceu, em que momento, assim, a senhora percebeu de que virou a chave? Na verdade, muitos dos casos que a gente atende são difíceis, difíceis em várias situações. Difíceis, por exemplo, casos de epilepsia de difícil controle, é uma coisa que nem sempre você vai conseguir zerar as crises do paciente. E aí você tem que dar suporte a essa família para aguentar ver um filho que, apesar de medicado, ainda está tendo crise, tá. Agora, o que que é que a gente tem esse olhar? Pensando na empatia. A empatia não é só se colocar no lugar do outro, mas é acreditar no outro. Acreditar no outro no sentido de que,
cada um tem o seu potencial e vai chegar onde ele dá conta de chegar. Não somos Entendi, nós que verdade. não somos nós que vamos colocar o limite. A gente faz isso com todos os filhos. Você tem sonhos para os seus filhos, né, você pode instrumentalizá-los dando na escola, né, essas coisas, mas onde eles vão chegar depende das escolhas de cada um. Isso não muda com as crianças com deficiência ou com quadros neurológicos ou psiquiátricos. Eles também têm o espaço deles. E aí que a gente tem que trabalhar é essa ressignificação do que é sucesso, né, no sentido que a gente acha sucesso, então é aquele que só vai fazer faculdade e não. Às vezes uma criança que consegue falar bom dia é um grande sucesso, e para a família talvez seja aquilo o ponto máximo que a criança consiga. Então assim, é acreditar e sair das caixinhas que a gente vai aprendendo em termos de desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho pacientes que andaram com 18 anos, mas por que que andaram com apoio com 18 anos, não andou fluidamente, mas andou com apoio. Mas por que que ele andou com 18 anos? Porque ninguém desistiu. Porque se a gente tivesse desistido, ele não andou até 7 anos, por exemplo, que tem um senso comum por aí eu teria: "Ai, não andou, ele não vai andar mais", e aí nós não investiríamos nessa pessoa, não só no tratamento, numa fisioterapia, mas também no acreditar. A criança, o outro ser humano, até mesmo o adulto, ele precisa da nossa crença, ele precisa que eu acredite nele, porque a gente não pode derrubar o outro quando eu começo a falar que o outro: "Você não dá conta, você é um incompetente", eu vou caindo a pessoa, mas eu também posso levantar. Com o quê? Tudo dentro de uma realidade, nada de uma fantasia, né. Tem casos que vão ser difíceis, que aquela criança nunca vai andar, ela nunca vai firmar o pescoço, ela nunca vai sentar, mas também, se ela vai ficar para sempre deitada ou sentada com apoio, tem alguma coisa que a gente possa fazer e melhorar nessa criança? Sempre tem, né. Então é essa crença, e a família precisa desse olhar de quem atende, porque se também eu não acredito, o que que eu estou fazendo ali? É o poder da fala, né, É amiga? poder da É o poder da palavra, se a família, se a escola, se quem está em volta daquela pessoa, daquela criança, daquele indivíduo, acredita que ele pode desenvolver, ele vai desenvolver, entendeu? Então é o poder da palavra. no potencial dele. É, Então, assim, isso a gente vê funcionando. é, E quando eu falo com a mãe: "Esse menino aí, ele dá conta de ter uma vida adulta com autonomia", nem sempre eu estou dizendo que ele vai fazer uma faculdade, um mestrado, que ele vai ganhar muito dinheiro, mas eu posso estar dizendo para ela o quê? Ele vai dar conta de estar trabalhando, ele pode estar trabalhando numa vaga de PCD, ok, mas ele vai estar claro, trabalhando, claro. né, em Ele vai alguns ter a prazos. autonomia dele. Entendeu? Então, assim, é isso, na realidade, mas a gente também acreditar. Uma coisa que eu percebo, assim, indiferente da idade que se identifique que uma criança precisa de um acompanhamento, uma preocupação muito grande dos pais é assim: como é que vai Esse ser futuro. o futuro dele quando eu não estiver? Uhum. E isso é uma frase, talvez uma frase muito marcante para a mãe, É. porque a mãe, no senso super protetor dela, e é assim mesmo, né, enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar por ele com todas as forças, E essa tipo, angústia é muito pesado. todas as forças, mas um dia, naturalmente, eu não vou estar. E aí, como é que eu faço? E aí dentro dessa frase, dentro dessa realidade que bate, ela bate. Ela bate de uma forma muito dura quando você recebe um diagnóstico, você ou por uma questão financeira ou por uma questão de acesso a profissional, você não enxerga esse Sim. amparo, Uhum. o amparo que você enxerga qual é? As suas 2 próprias mãos e o seu conhecimento próprio, que é o que ele vai ter ao longo de toda a vida. Mas dentro disso, João, o que que a gente pode falar para essa família, para ela saber o seguinte: no ambiente escolar, o meu filho, na condição dele, ele está tendo sucesso. Porque naquilo que a sociedade espera, e nós como pais também esperando, eu quero que ele faça a melhor faculdade possível, Uhum. que ele vá trabalhar num lugar mais incrível, que ele conheça o mundo inteiro, que ele faça várias coisas e às vezes um laudo, ele colocou tudo isso por água abaixo, desculpa a palavra. Aí você precisa ressignificar a vida dele e a sua. Como é que a gente pode definir o sucesso dentro da educação especial, para a gente poder tirar esse peso na largada para a família que enxergou, que recebeu um laudo? Bom, nesse momento alguns documentos nos ajudam, né. O PEI, por exemplo, é um excelente aliado para eu conseguir mostrar para os pais a evolução do menino, porque ele me dá uma
a situação inicial do aluno e no final e nas revisões periódicas dele eu consigo perceber quais foram as evoluções. O primeiro passo é o pai entender que eu vou comparar, dizer, você vai comparar o seu filho com ele mesmo. Então, tem gente que chega na escola primeiro ano, com 6 meses de primeiro ano a criança tem que ler. Com 6 meses, geralmente, 6 anos e meio, a criança já lê. Chega no final do sétimo ano, do primeiro ano, sabendo ler e compreendendo informações literais. Então ele pega um texto, ele lê e sabe, se tinha um gato chamado José, ele sabe que o gato chamava José e que tinha um gato na história. Uma criança, às vezes, por exemplo, com deficiência intelectual, de moderada a grave, ou até mesmo a leve, dependendo do nível, ela não vai ler com 6 meses. Porém, aquela criança, depois de 6 meses, não é a mesma criança de 6 meses atrás. Então, ele entrou na escola, ele não sabia nem o que era alfabeto. Depois de 6 meses, ele sabe o que é alfabeto, ele junta algumas sílabas, ele evoluiu. Ah, O que você está falando é que você tem casos que a evolução, que desculpa, que o sucesso não é o atingimento de metas, mas é a evolução. isso. Cada pessoa evolui de uma forma diferente. A gente tem padrões de evolução que são impostos pela sociedade, mas que nós, enquanto professores, não podemos ter esses padrões como verdades absolutas. Eu avalio o meu aluno de acordo com ele mesmo. Então, se ele entrou hoje, ele não sabia o que era alfabeto, mas ele chegou no final do primeiro ano, ele reconhece o alfabeto, ele consegue juntar sílabas. João, ele não leu, que é o objetivo do primeiro ano, ele não leu ainda, mas ele evoluiu. E perceber isso é importante, tanto para o professor quanto para a família. Que menino que entrou no início do ano e o que que ele está saindo. Porque essas pequenas evoluções fortalecem a família Claro. para continuar. Porque se também eu não tenho reforço positivo, né, fica desanimador. Sim, E para o professor também, porque ele fica frustrado. Então, essa, né, essa discussão, né, do que é o sucesso. Sucesso é muito variável e significa para cada um tem um sentido. Então, o P e o PDI ou as intervenções que às vezes elas fazem: "Ah, fez fono um tempão e não resolveu de nada", mas ele pelo menos descobriu o que é um barulho, então a gente eu acho que eu como médica, a gente faz isso, o que que ele era e o que que ele é hoje. Então assim, e tirando o que que os outros conseguiram, porque dentro dos outros 45 alunos, cada um chegou num patamar também. sim, exatamente, E exatamente. isso é importante, as pequenas vitórias que para o outro pai, né, de uma criança, tipo, pode parecer, assim, irrisória, para essa criança, gente, é demais. É umas coisas assim, sabe, Cris? É. Às vezes o menino chega na escola e ele não consegue, porque a escola trabalha isso. O professor, ele tem esse sentimento quando ele pega um aluno, entendeu? Nesse aluno de educação especial, por exemplo, eh, alunos com paralisia, por exemplo, às vezes chegam na escola e no início do ano eles não conseguem pegar o garfo ou pegar o copo para tomar uma água durante. Ou às vezes, né, tem alguns casos, né, Amin, que eles não conseguem beber água direito. E aí vem o trabalho da escola, o pedagógico também, mas na hora que chega no final do ano, ele aprendeu dentro da escola, com o auxílio das terapias, a pegar um talher. Ele não fazia isso no início do ano, mas no final do ano ele faz. Teve ganhos pedagógicos? Teve, agora ele está reconhecendo coisas que ele não reconhecia no início do ano, entendeu. Então, tipo, a escola, a clínica, os terapeutas que acompanham essa criança, o olhar que a gente tem que ter para essa criança é: o que ela é hoje? Hoje ela está assim, assim, assim. Qual a meta que a gente vai estabelecer para ela, no caso dela, de acordo com as limitações dela? E aí, por isso que o PDI e o PEI entra. O que que é mensurável? O que que é realmente possível para aquele Uhum. quadro? Ela está aqui nesse ponto hoje. Hoje ela reconhece as letras do alfabeto. Qual que é a minha meu objetivo para ela daqui 2 meses? Ah, eu quero que ela consiga juntar as letras e formar sílabas. Ah, mas o coleguinha dela já vai ler palavras, já vai ler texto. Não, mas eu não estou preocupado com o coleguinha dela, estou preocupado com ela. Se daqui 2 meses eu rever o PDI e o PI e ver, hoje ela junta sílabas, ótimo. E agora? Agora eu quero que ela leia palavras, palavras curtas, ok? E aí a gente vai um passo de cada vez, no ritmo da criança, entendeu? Aí volta novamente no que a gente falou, a empatia, entendeu? É acreditar no outro, que a doutora trouxe muito, que ela colocou muito bem aqui nos exemplos dela, é acreditar no outro. E o professor, ele tá aí para isso, para acreditar. Uma vez eu ouvi um exemplo de um pai,
e assim, num exercício de empatia com o filho dele tinha uns 10 anos. E eu estava entrevistando a família por questões de Uhum. pesquisa, essas coisas, e ele me falou uma frase que eu talvez nunca esqueça, né, que ele falou assim: "O meu sonho é o meu filho escrever o meu nome", um menino de 10 anos. Ele falou: "O meu sonho era que o meu filho escrevesse o meu nome". E aí ele falou assim, a continuidade foi o que me tocou profundamente, mas assim, o dele ele já está conseguindo escrever. Uhum. E aí essa frase, ela resumiu tudo isso aqui que a gente colocou, porque assim, ele enxergou a limitação do filho dele, ele enxergou a evolução do filho dele de conseguir escrever o próprio nome e dar o valor a isso na realidade do filho dele, e estabeleceu uma meta possível para o futuro que é, ele vai conseguir realizar o meu sonho. E aí assim, isso é incrível porque naquilo que a gente falou, ele não falou que o sonho do filho dele era que o filho dele fosse engenheiro da NASA. Uhum. Não, o meu sonho hoje era que o meu filho escreva o meu nome. Uhum. Isso aí é empatia. Uhum. É o que não pode fugir da educação, né, seja ela na educação especial ou seja nas crianças típicas, né. Gente, eu preciso encerrar esse primeiro episódio, a gente já está aqui estourado no tempo, mas eu quero fazer um convite aqui para vocês. É, o primeiro episódio foi para nós falarmos do ponto de vista humano da educação especial, né, o ponto de vista humano da educação especial, o ponto de vista humano dos profissionais da educação especial, que tem tantos sonhos, tantos objetivos, tantas formas que vão ser construídas para que se trabalhe, para que se objetive o desenvolvimento dessas crianças. Mas eu quero fazer um convite para que você esteja com a gente semanalmente no Planos que Transformam, o podcast da Genius Plan. Nós temos aqui episódios que nós vamos falar dessa interação das clínicas com a escola, com a família. Nós vamos entrar em neuroatipicidades, nós vamos falar sobre surdez, nós vamos falar sobre TDAH, nós vamos falar sobre TEA, nós vamos entrar na questão dos cegos. O objetivo é nós falarmos sobre todas as perspectivas, a partir do olhar do profissional da educação, mas também derivando para o professor e em alguns momentos para a questão clínica, médica, que também é tão importante. Então eu quero fazer esse convite para que você acompanhe, para que você possa nos seguir nas redes sociais, né, usar aquela palavra que todo mundo fala, clique lá no siga a Genius Plan para que você possa participar conosco. Se você tiver alguma sugestão de algum tema que você acha importante da educação especial ser tratado, coloque aí, anote, registre para a gente isso, nos envie para que a gente possa tratar isso sobre um olhar de empatia, sobre um olhar humano, mas sobre um olhar que possa trazer resultado. Eu espero que você tenha gostado. Nos acompanhe e estamos de volta na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.